Boa noite, amigos. Vamos já dar início à nossa live de Segunda Opinião, hoje com o ex-secretário Ricardo Murat. Como vocês sabem, a Segunda Opinião pretende abordar os assuntos tratados do dia a dia e que é do interesse de toda a sociedade. Segunda live. Opa, Ricardo já está online. Nosso convidado já está entrando. Olá, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Ricardo, eu gostaria que você virasse o telefone, que nós vamos usar essa live para sair nas redes, YouTube, Facebook e tudo mais. Prazer falar contigo. Meus amigos, Ricardo Murat, para quem não conhece, é ex-secretário de Saúde. Com uma luminosidade fantástica. Eu estou todo aqui no escuro. Não, mas tá. Então deixa eu diminuir aqui minha luminosidade, ficarmos mais ou menos iguais. Não, mas tudo bem. Vamos lá. Ricardo é ex-secretário de Saúde por 6 anos. Antes foi deputado estadual, deputado federal, presidente da Assembleia Legislativa, reconhecido por muitas pessoas como um grande realizador de obras frente à Secretaria de Saúde. E está aqui para falar conosco sobre a forma como a sociedade hoje está enfrentando essa pandemia. Hoje, infelizmente, o Brasil registrou quase 17 mil mortos desde que iniciou no Brasil. E o Maranhão vem também registrando números significativos. A primeira questão que eu coloco, Ricardo, é a seguinte. O Maranhão, com 7 milhões de habitantes, 217 municípios, já registra mais de 12 mil casos da Covid, com quase 600 mortos. Minas Gerais possui uma população 3 vezes superiores à nossa e registra menos da metade, apenas cerca de 4.600. O Piauí possui uma população que é metade da nossa, só registra 2.250 casos e 72 mortes. Considerando os estados do Piauí, Tocantins, Maranhão e Pará, que iniciaram a pandemia praticamente do mesmo problema, no dia 17 de março, Ricardo, nós não tínhamos um caso nesses 4 estados. E a situação de todos eles hoje, o Maranhão só se encontra numa situação melhor do que a situação do Pará. A partir desse resumo, Ricardo, é possível concluir que o Maranhão tem falhado no controle da pandemia? Abdon, eu objetivamente acho assim. O que me impressiona muito foi o dado seu de Minas Gerais. Realmente é um negócio impressionante. E um estado populoso demais, mas eles adotaram lá práticas desde o início bastante firmes e tiveram um resultado. Agora, o que eu acho que ocorre no Maranhão? No Maranhão ocorreu e ocorre, depois nós fomos correr atrás, uma situação muito grave em termos de detenção do contágio no seu início. Como você disse, nós estávamos ali em março e muito nada, né? Não tinha muita coisa. É um estado que também tem uma população expressiva, não é uma boa dispersão populacional, que nos ajuda. A nossa maior cidade é São Luís, com os municípios da ilha, que nós temos aqui em torno de 1,5 milhão de habitantes. Então, o que acho que aconteceu? Frouxidão no início, para se detectar que isto não era uma coisa que a gente seria imune, né? Que foi o que eu acho que ocorreu. Eu acho que ocorreu, de certa maneira. Ninguém acreditava que nós tivéssemos a condição de ser atingido em cheio, até porque ninguém nunca pensou que
esse vírus fosse também tão transmissível, mas a gente teve exemplos internacionais que nossas autoridades deveriam ter aberto os olhos. Bom, depois disso, nós temos portos, né? O nosso turismo é um turismo europeu. Nós temos um porto muito movimentado. Nós temos a presença aqui de muitos chineses, normalmente. Nós temos a presença de muitos estrangeiros. E isso contribuiu. E também foi um período de carnaval, de férias, você se lembra, de retorno. Muita gente vindo da Itália, muita gente vindo da Europa. E todo mundo muito tranquilo. E isso, quando começa, a gente não sabe como termina. E resultado, hoje nós estamos correndo atrás, e correndo atrás mesmo. Até porque isto chegou no interior. E chegou nas pequenas cidades. E as pequenas cidades as pequenas cidades estão se contaminando, talvez mais do que aqui na ilha. Sim, sim. É isso aí, Ricardo, que eu vou fazer uma outra pergunta. Quer dizer, voltando aqui um pouco atrás, você acha que o combate ao vírus foi contaminado pelo debate político ideológico? Esse debate entre o governo e o governo federal? Não, eu acho que isso aí é o que está preponderando, é um erro crucial. Não se discute medidas técnicas, nós estamos discutindo política. De um lado, quem defende Bolsonaro. De outro lado, quem é contra Bolsonaro. E aqueles que querem tomar proveito para a sua situação de perspectiva eleitoral. Isso é um absurdo. Quer dizer, o país está sem um comando uniforme. Não há união. São governadores defendendo sua posição pessoal, seu projeto político. É o presidente querendo impor uma palavra que não se coaduna com a realidade científica, com a realidade do contexto. Então, é preciso que a gente tire a política disto. Porque se isto for neste grau de politização, nós vamos sofrer demais. As coisas não vão ficar bem. O ex-ministro da Saúde, Ricardo, não sei se com base em que, ele aponta que o Brasil ainda corre o risco de registrar 150 mil mortos até o final da pandemia, que é um número que nós nunca imaginamos que tivéssemos. E aí é uma coisa assim, muito séria. O que você acha, Ricardo, que o governo estadual poderia fazer para tornar mais efetivas as medidas de combate ao coronavírus aqui no Maranhão? Olha, eu acho que tem que haver... Hoje eu estive estudando a estatística que saiu na Espanha. Fizeram um estudo grande na Espanha, que foi um país dos mais afetados. E eles chegaram à conclusão lá que até agora só 5% da população, 5% da população tem anticorpos. Poxa, e quantos não já morreram na Espanha? Esse não já sofreu. Tem 95% da população da Espanha ainda desprotegida. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, aqui no Maranhão, vamos falar do Maranhão. Eu acho que tem que ter um comando conjunto com as forças científicas, médicas, com os prefeitos, com o executivo. Para quê? Para que a gente possa adotar todas as medidas que possam minorar o contágio e que possam diminuir os casos graves. Até porque também nós não podemos perder de vista que ninguém vai ficar essa vida inteira preso dentro de casa. É impossível. Nós já estamos num isolamento que está fazendo, parece que amanhã, 60 dias. Então, isso não pode, isso não é crível. É preciso que tenha a perspectiva de afrouxamento. Agora, como é que afrouxa? Tem que ter um comando único, Abidão. Não pode ter cada um uma cabeça. Não pode. O que funciona? Eu volto aqui um pouco para te perguntar a seguinte coisa. No início da pandemia, nós só tínhamos casos aqui na ilha. Tínhamos casos aqui na ilha de São Luís. Era quase insignificante o que tinha no interior. E, de repente, a situação hoje, você examinando, você pega o boletim epidemiológico do Estado
e você vê que o vírus já chegou em quase todos os municípios. E vai chegar em outros, lógico. Você vê a Belágua, Luiz Domingos, Luiz Domingos tem 6 mil habitantes, já está lá com 12 contaminados e mais de 100 em observação. Então, por que o governo, hoje a proporção de contágio estado, capital e interior está 70% no interior e 30% aqui na capital? O que eu pergunto, por que você acha que o governo falhou e como falhou ao não controlar o vírus aqui e permitir que o vírus se espalhasse para o interior? O que você faria diferente para impedir isso? Assim, eu acho que a propagação do vírus ela será inexorável. Agora, o que é preciso ter em mente? E é preciso se apegar numa verdade. Ninguém vai escapar do vírus até chegar uma vacina ou até ter um medicamento que vá curar. Você viu hoje o Trump dizer que está tomando... Agora, imagina como é que está o Brasil agora, o mundo agora. O Trump anunciar que está tomando hidroxicloroquina preventivamente. Quer dizer, é um absurdo. Os médicos dizendo que estão tomando Anitta preventivamente. Quer dizer, e a população, como é que fica ela? Então, eu vou te dizer o seguinte, um governo, ele deveria se juntar com todos os prefeitos, com todos os secretários de saúde, com a classe médica, científica, e dizer assim, o nosso caminho é por aqui. Mais ou menos como fez Minas. Quer dizer, há condição de testar? Há condição de testar. Como é que se testa de forma mais positiva, de forma mais proveitosa? Como é que é a medicação, em que estágio se dá? Agora, o que eu não posso permitir que se faça é essa situação de todo mundo estar se automedicando. Está todo mundo tomando Anitta, está todo mundo tomando hidroxicloroquina, está todo mundo tomando azitromicina. Isso deveria estar onde? Na atenção básica. Na atenção básica. A questão desse comando unificado do Estado em relação aos municípios. Porque o que eu tenho sentido, Ricardo, acho que é um comando conjunto. Acho que é um comando conjunto. Não adianta um só dizer que vai mandar. Tem que chamar e dizer, bom, isso aqui é uma assembleia, vamos combinar. E aquilo que nós combinarmos, nós vamos fazer. Pronto. Então, nós temos, Abidão, em cada povoado, nós temos um posto de saúde, nós temos um médico. É isso que eu ia perguntar também, Ricardo, porque eu estou sentindo muita falta nesse controle da pandemia de uma valorização ou de uma participação mais ativa dos agentes comunitários de saúde. É como se eles não tivessem lá na linha de frente. Que precisam ser qualificados. Para o combate à pandemia. Agora, assim, deixa eu te dizer, isso é um sistema. Você vai da UTI, à enfermaria, à porta de urgência, ao posto de saúde e aos centros de testagens, que tem muita gente fazendo. Então, como é que você consegue organizar isso? Chamando os atores todos. Quem? A Secretaria de Saúde do Estado, as Secretarias de Saúde municipais e o governador e os prefeitos. E dizer, e a classe científica, a classe médica, tem que ter um protocolo. Quer dizer, ao invés de eu me automedicar com hidroxicloroquina, eu quero ter uma coriza e ter um posto de saúde pertinho de mim, onde eu vou lá e o médico diz assim, está aqui o teu coquetel, vai lá. Aí, esse posto de saúde já passa a monitorar esse paciente, saber se ele melhorou, se ele piorou, como é que ele foi, como é que ele não foi. Porque, no final das contas, 50% das pessoas não terão nem sintomas. Não terão nem sintomas. E do jeito que nós estamos fazendo aí, deixando isso prosperar, não vai ter hidroxicloroquina que dê para ninguém. Não vai ter Anitta que dê para ninguém. Então, é preciso que a saúde se estruture na sua atenção primária. É preciso que os hospitais tenham condições de receber, que é o seu outro problema. Eu publiquei ontem, em Coroatá tem morrido gente porque na UTI de Covid não tem aparelho de hemodiálise. E o Estado não consegue transferir pacientes.
Era isso, Ricardo, que a nossa próxima pergunta é sobre o seguinte. É, eu recebo, de vez em quando, das pessoas com quem eu trabalho no interior, de diversos amigos, que diversas referências já não possuem mais vaga nenhuma para atender a clientela. Aqui em São Luís, o relatório da própria secretaria diz que como é que vai, qual será o com o avanço dessa pandemia no interior, sem uma rede de saúde de referência que já possa atender. Por exemplo, eu já sei que lá de Nunes Freire já não está com capacidade. Pinheiro, a mesma coisa. Então, assim no estado todo, como as pessoas vão se virar neste momento? Abidão, nós temos um problema de capacidade de atendimento. Isso você viu no Reino Unido, você viu na Itália, você viu na Espanha, no mundo inteiro, em Nova York. Né? Então, no Maranhão não vai ser diferente. Agora, qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós somos muito, muito mais frágeis do que eles. Muito, mas muito mais. Quer dizer, aquilo que a gente diz que tem um terço. Não tem de verdade. Por isso que esse termômetro do isolamento social, de não permitir que esse vírus se propague com muita intensidade, para que a capacidade de atendimento hospitalar ela não exploda. É o ajuste fino que nós vamos ter que fazer todo dia. Agora, uma coisa é uma coisa. Nós não temos, infelizmente, perdemos 6 anos aí de ter conseguido estruturar uma rede que nós deixamos aí praticamente pronta e que pudesse hoje estar dando uma resposta muito mais efetiva. Era sobre isso, cara, que eu ia lhe perguntar sobre a rede, porque você, lá em 2009 nós começamos. Em 2014. Deixamos em 2014, isso. Eu dei uma entrevista para o jornalista Robert Lobato e eles me perguntavam o que era que havia de positivo que eu achava, que eu avaliava da gestão Roseana Sarney, embora fosse adversário. E eu dizia que uma das coisas mais positivas eram os hospitais que estavam sendo construídos. Desde os de 20 leitos, porque a maioria dos municípios eram casas adaptadas para o hospital, não tinha nenhum hospital, aos hospitais maiores, os de 50, e aqueles, os regionais. Então, como você deixou e o que você acha que o governo falhou em não manter a rede, não evoluir a rede, não... Hoje nós estamos muito mais frágeis do que nós estaríamos se tivéssemos com a rede que foi projetada. É verdade. Aí entra a tal da politicagem. Quer dizer, tudo se resume no negócio da eleição, da política, da destruição do inimigo. Porque quando nós chegamos lá em 2009, nós pegamos um estado absolutamente vazio em termos de assistência de rede estadual e de rede pública. Nós pegamos 97 leitos de UTI que tinham, todos sucateados, reformamos e colocamos eles em condições de atender na plenitude. Inauguramos 236 novas UTIs no nosso período. Deixamos 86 UTIs compradas no depósito para equipar os hospitais macro-regionais e mais a ampliação do Macieira, que nós deixamos praticamente pronto. E os hospitais regionais que nós inauguramos e que deixamos de pública de qualidade. A gente tinha um perfil a perseguir e nós, então, implantamos. Agora, o programa, em 2015, Abidão, foi destruído, foi paralisado. Está aqui um exemplo, o Hospital de Viana, o Hospital de Santa Luzia do Paruá, o Hospital de Carutapera, o Hospital de Turiaçu, a rede toda de hospitais de pequeno porte de pronto atendimento municipais, que não foram só aqueles que nós construímos onde não tinha nada, mas aonde a gente tinha alguma coisa que a gente ajudou o prefeito a reformar e nós dávamos o recurso para ajudar no custeio. Mas isso fruto de quê? Não foi da vontade do Ricardo. Nós fizemos assembleias gerais, as estruturas dos hospitais regionais,
as estruturas dos hospitais macro-regionais, mas isso tudo não foi seguido. E agora estão correndo atrás do prejuízo. Então, hoje nós temos problema, Abdon, de EPIs grave, de qualificação de mão de obra. Não adianta você me dizer que você vai abrir 100 leitos de UTI agora. Onde é que está o enfermeiro? Onde é que está o fisioterapeuta para operar o respirador? Onde é que está o pessoal qualificado para atender 100 leitos de UTI em 30, 40 dias? Não é mágica. Então, o que eu acho mesmo agora é que nós temos que nos reunir, nós temos que sentar e nós temos que ver qual a forma que deu certo, e nós temos experiências no mundo todo, no Brasil, criar um protocolo, um gabinete de crise de prefeitos, do governador, de secretários municipais, do secretário estadual, de todos os envolvidos nessa operação de abastecimento da saúde, para que funcione desde o posto. O posto hoje é muito importante, é muito importante. Para mim, hoje, talvez seja a parte mais importante, a saúde básica, aonde a população, no seu primeiro sintoma, vai buscar qual é o meu procedimento agora e ter uma resposta adequada. E veja só, Ricardo, nós, embora nessa crise toda, nós estamos com um pouco de sorte, porque nós já estamos chegando numa situação, um ápice da crise, em que em muitos países já foi resolvida. Por exemplo, a Espanha já está voltando ao novo normal. A Itália, a mesma coisa. E a gente com eles. Debelou o vírus. A Nova Zelândia debelou o vírus. Lá já o número de pessoas infectadas acabaram com a contaminação comunitária e o número de pessoas contaminadas eram de apenas, os dados de hoje, de 47 pessoas. Então, o que é que está nos faltando para a gente buscar essas experiências e ver como resolver? Porque, veja só, eu sinto, o governo começa a anunciar que vai começar a flexibilizar. Nós estamos preparados para a flexibilização neste momento, embora seja urgente, todo mundo queira sair para seus afazeres. Nós que estamos trancados há 60 dias, 50, 60 dias, acha que seria possível a gente... Nós temos condições de sair para a rua neste momento, nessas condições que nós temos hoje? Eu acho que não. Dessa forma, sem um protocolo, sem uma forma bem objetiva de ter o controle, é muito arriscado. Existem hoje municípios que estão entrando literalmente em pânico, porque o contágio está muito forte, muito violento. Nós não temos mais capacidade hospitalar disponível. Então, é preciso que se tenha qual é o tratamento precoce realmente eficiente. É preciso parar com essa briga de hidroxicloroquina dar certo, porque isso virou motivo político. Quer dizer, é preciso parar com isso. É a droga ideológica, a hidroxicloroquina. O que é que funciona? Qual é o protocolo médico que funciona na fase muito inicial? Já que 55% das pessoas não vão ter nada, as outras 30%, 40% também vão ter sintomas leves, mas para essas pessoas que podem desenvolver um problema mais grave, o que é que funciona na fase inicial? É isto aqui. Pois então, esta é a opinião da comunidade científica e médica. Então, isto aqui vai estar disponível para ser prescrito por profissionais preparados, por profissionais que tenham condição de prescrever lá onde a pessoa está morando. Quer dizer, isso para mim é muito básico. Segundo, uma regulação efetivamente funcional das portas de urgência, porque tem aqueles casos, Abdon, que as pessoas agravam em 24 horas. Elas precisam de uma porta de entrada. E elas precisam de um segmento, elas precisam do leito de UTI, senão elas vão morrer. Pois é. E leito de UTI hoje nós já não temos, né? Então, até para você ter esse fluxo, é preciso que haja uma rede coordenada e integrada. Então, eu não vejo esta ação disseminada a um ponto de eu saber que lá em Estreito, no posto de saúde do povoado, este médico está com essa orientação, com esse coquetel. E para onde ele referencia e para onde ele vai.
E aonde estão os testes? A testagem também é fundamental. Esse era um outro assunto que eu ia perguntar, Ricardo, porque eu estou vendo aqui o seguinte, que nós só, até agora o Maranhão só fez 24 mil testes, dados de ontem. É muito pouco para um estado de 7 milhões de habitantes e que está com a pandemia alastrada no estado todo. Então, é aquela velha coisa. Quer dizer, nós já sabemos o que deveria ser feito, mas por que não fazem? Veja só, por que o governo do Maranhão, nós temos um bom exemplo aqui do lado, o Piauí. Por que o Piauí registra tão poucos casos? Só teve até agora, parece que pouco mais de 70 mortos. E aqui nós estamos com quase 600. Se começou quase simultâneo os dois momentos. E é bem aqui do lado. São situações bem diferenciadas, situações que eu não gosto, Abidão, de comparar em números absolutos. Né? Mas o fato é que o Maranhão está com um índice de contaminação muito alto, de velocidade de contaminação dos mais altos do Brasil e de letalidade também. Então, alguma coisa não está no caminho certo. Aí você pega o exemplo de Minas, você vê que tem um exemplo de um estado muito mais populoso que o nosso e que está em uma situação bem mais confortável. Né? Então, o próprio exemplo de Brasília, né? Que tem uma densidade populacional muito maior do que a nossa. Então, é preciso, e são várias medidas que são tomadas ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, essa questão até do uso das máscaras, até do uso da proteção, você precisa saber como você vai instrumentalizar a população para que isso realmente sirva para ela. Ora, se você sabe que uma máscara no seu rosto, cada pessoa tem que ter 2, 3, 4 máscaras. E ela precisa saber trocar, saber tirar, saber higienizar. Tudo isso é o papel da atenção primária, lá na base, lá no posto de saúde, nas equipes comunitárias, para poder estar junto da população, ensinando esse uso. Quer dizer, isso é um esforço gigantesco de mobilização. Isso é um esforço que vai depender de 1000 fatores. Na minha opinião, a questão da atenção básica seria a questão essencial. E o que a gente tem visto em alguns lugares, infelizmente, é que as UBS estão sendo fechadas, nossas unidades básicas de saúde, num momento em que deveria estar todo mundo aberto para atender aquela pessoa da comunidade. Treinados para... Capacitados para ir de casa em casa atender. E aí nós já temos diversos agentes comunitários que já estão contaminados, que não foram preparados adequadamente e que, infelizmente, nós perdemos a chance de aprofundar esse debate. Abidão, a questão é que essa pandemia é uma pandemia única, grave, difícil de você lidar com ela. E é preciso que todo mundo ponha isso na cabeça, que não é uma coisa fácil, que a gente vai ultrapassar facilmente e nem num curto espaço de tempo. Tem mais essa. Né? Ela tem uma letalidade muito mais alta do que a gripe H1N1. Morrem 1000 por dia, 2000 por dia, 3000 por dia, muita coisa. Você imaginar que vai morrer 1000 por dia durante um ano, são 300 mil pessoas que vão morrer. E se ela tem uma taxa de letalidade de 1,1% ou 1,2%, em cima de 7 milhões, são 700 mil pessoas, 70 mil pessoas, é muita gente. Quer dizer, e ela não escolhe muita cara, não. Não é só o velho, não é só o diabético. Ela leva aquele que tem um sistema imunológico que o vírus gosta, né? Como eu digo assim. O vírus gostou desse aqui, tem gente nova morrendo. Tem gente de todo tipo morrendo. Então, eu acho que o poder de mobilização, o poder de aglutinação, o poder de soma agora é o que vale. Preparar as UTIs, preparar as unidades, não deixar faltar insumo, não deixar faltar proteção para os enfermeiros, para os técnicos.
E dia 20 é o dia do técnico de enfermagem, que é uma pessoa de extrema importância em todo o sistema de saúde. Difícil você imaginar um hospital, um posto de saúde, uma unidade qualquer de saúde que não funcione com técnico de enfermagem. Todos são importantes, mas o técnico ele é insubstituível. Então, eu acho que a mobilização é tipo um esforço de guerra mesmo. Quer dizer, a gente demoraria 5 anos para resolver determinada coisa. Não, mas isso aqui tem que ser resolvido em 10 dias. É assim que tem que ser feito. Quer dizer, é 24 horas de uma equipe trabalhando para qualificar, para colocar o insumo na unidade, para ver qual é a perspectiva de necessidade das máscaras, onde não tem máscara, providenciar máscara. Eu acho que o governo não pode deixar a população descoberta. E outra coisa, ninguém tem muito dinheiro, as pessoas estão buscando auxílio emergencial, está todo mundo desempregado, está todo mundo sem renda, está todo mundo sem nada. Quem é que tem condição de estar tirando R$10 do bolso para comprar uma máscara, 3 máscaras? Não é só para si e o resto da família. Né? Então, são coisas que o governo precisa sentar com, eu digo governos, né? Estou dizendo só o governo do Estado, nem estou falando do governo do Estado, que deve ter o poder aqui no Estado de ser o grande aglutinador, o grande comandante do sistema, chamar os prefeitos, chamar os secretários, listar, chamar as outras forças que estão envolvidas nisso, quais são as nossas prioridades. Mas não vi nada que fosse de uma forma massiva, de coisa que chegasse na ponta, que tivesse um protocolo, como se estivesse distribuindo cloroquina no supermercado, amigo. Isso é uma irresponsabilidade. Dentro de um kit. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Isso tem que ser prescrito no posto de saúde, num centro ambulatorial. A pessoa tem que ter condição de chegar num posto médico, de chegar na frente do médico e depois ser monitorado por uma enfermeira, por uma equipe de saúde. Eu não posso ir na prateleira do supermercado e começar a tomar cloroquina, tomar anita, tomar ivermectina. Eu não posso. Isso não está certo. E tem muita gente estocando, né, esses medicamentos em casa para... Não, eu estou te dizendo, virou bala de sorvete. Todo mundo está atrás de remédio para tomar preventivamente. Tem gente que vai tomar anita 6 meses pensando que está se protegendo e o vírus não chega e ele tomando anita, daqui a pouco morre de outra coisa. Envenenado. Quer dizer, vai morrer de outra coisa. O que precisa é fazer com que a população, ao menor sintoma, ou então, se tiver remédio preventivo, como esse Trump anunciou, que se liga, que a classe médica compareça e diga isso aqui previne. E aí as pessoas começam, então, a tomar na forma prescrita pela medicina. Quer dizer, o Trump é um louco. Eu não vi o Trump dizer, mas eu vi no jornal, não sei se foi no Jornal Nacional, em alguma coisa naqueles Globos News que tal, que ele está tomando, como é o nome? Hidroxicloroquina há 15 dias. Será que se toma hidroxicloroquina há 15 dias para prevenir um contágio? Durante quanto tempo esse maluco vai tomar hidroxicloroquina? Era isso que eu ia te dizer. É que as pessoas parecem que nós estamos sendo conduzidos por malucos. Ninguém consegue ter adotar racionalidade nas coisas. Adotar algum protocolo de racionalidade, ser racional. Não, vamos fazer assim. Porque o que eu tenho visto muito é os prefeitos, cada um baixando seus decretos do jeito que ele acha que deve ser, mas sem qualquer... porque viu que pode ser feito assim. Não tem uma coisa assim sistemática. Outra coisa, Pidão, você me permite? Pois não. Todo dia a gente vê a opinião de um infectologista, de um médico, mas são centenas. Cada um diz da sua cabeça o que quer. Mas cadê o Conselho Federal de Medicina para unificar isto e dizer a regra é essa, a experiência é essa? Cadê o Conselho Estadual Regional de Medicina para dizer a regra, olha, o que tem de consenso, se bem que o Conselho Regional, o Conselho Federal, eles adotaram aí um manual de tratamento inicial, fase 1, fase 2, eu li, achei até muito bem feito.
Mas só que cada médico está dando a sua receita. Uhum. E isso não está certo. Outra coisa, eu acho que os pais precisam sentar e dizer, podem falar o que quiserem, mas o que está certo por enquanto que a gente tem é isto aqui, e isto aqui tem no posto de saúde. Isto tem Era na isso que eu ia. República. Uhum. Podem buscar. Porque, Ricardo, essa é uma outra coisa que a gente estava vendo, o seguinte, que a omissão do Estado está levando a uma exploração econômica das pessoas mais carentes. As farmácias, eu estou vendo aqui diversas denúncias, as farmácias triplicaram o preço desses medicamentos, tanto as drogarias quanto as farmácias de homeopatia. É a lei da oferta e da procura, Abidon. Pois é. Então, por quê? Porque está faltando a presença lá de um protocolo sistemático de como vai se dar a coisa. E para a pessoa ficar tranquila, porque as pessoas estão se apavorando. Uhum. Então, ora, se eu estou apavorado, eu quero saber o quê? Eu vou pegar isso aqui para mim, para minha família, e vou guardar aqui na gaveta. Na hora que eu tiver um espirro, eu começo a tomar. Hoje, como já estão tomando agora hidroxicloroquina, que o Trump está tomando sem sentir nada, tu imagina amanhã a busca por este remédio para todo mundo ficar tomando hidroxicloroquina à toa. Uhum. Como preventivo de uma doença. De uma doença. Então, é um negócio que é preciso, aí não tem jeito. Ninguém substitui o governo. Ninguém substitui o poder público. O poder público agora tem que entrar firme, tem que entrar forte, tem que entrar coeso, tem que entrar com a classe médica, com a classe científica, tem que entrar com toda a sua estrutura, tem que disponibilizar aquilo que realmente está se provando que ajuda na ponta e sem a dificuldade. Hoje você quer fazer um teste, você não consegue nem aonde ir para fazer um teste. Você tem que ir em um laboratório privado que cobra R$350 um teste. Uhum. Aí como é que pode? Quer dizer, não tem sentido. Numa crise dessa, é preciso que o Estado meta a mão no sistema e disponibilize aquilo que é necessário para salvar a população e para controlar a população e para tirar o pânico da população. Porque o pânico estraga, o pânico não ajuda. E não ajuda ninguém. E nós estamos vendo que nós estamos aqui há 60 dias paralisados e sem perspectiva. Sem perspectivas. Nós ficamos parados em casa 60 dias e a situação que a gente esperava resolver, como foi resolvido, onde os governos tiveram uma atuação responsável, está equacionando, como nós vimos na Europa, aqui não, nós ficamos 60 dias parados e 60 dias depois nós estamos pior do que estávamos em março. Essa né, para acompanhar, para estudar, não é uma coisa fácil de se enfrentar. Não é. Não é uma coisa fácil de se enfrentar. Não se vai se livrar dela em tão curto espaço de tempo. Não vai. Então, é preciso que se tenha uniformidade de procedimento num país continental como o nosso, num país populoso como o nosso e num país que interage como o nosso. Nós estamos com voos parados, com transportes parados, com intercomunicação parada, com economia parada, com todo mundo parado. Isso tem um tempo de duração. Isso não dá para ficar muito tempo assim. Não tem sentido, não vai ficar. Não é? As pessoas vão se desesperar, as pessoas vão buscar sobrevivência, as pessoas vão puxar o cabelo e dizer, não, eu vou arriscar. Eu não posso ficar, não tem como. Então, as autoridades precisam equilibrar como conter o contágio para que aqueles que precisarem de apoio mais forte hospitalar tenham, como disponibilizar para aquelas pessoas que, na fase inicial, podem não progredir se tomarem determinados coquetéis de medicamentos e fizerem determinados procedimentos, e isso tudo concomitante à flexibilização da circulação. Quer dizer, é um ajuste tão fino, é preciso ter poder de controle, é preciso ter poder de liderança, é preciso ter poder de aglutinação. Não pode ficar na guerra política, tem que acabar essa guerra política. É isso que eu sinto, Ricardo, porque
as pessoas elas estão fazendo da pandemia uma guerra ideológica, quando, na verdade, todo mundo deveria estar entendendo que é da humanidade. Esse vírus pode exatamente. acabar com a economia da pior crise da história do mundo. Do mundo. Então, está na hora de botar o pé no chão, esfriar a cabeça e ver como a gente vai sair disso. Abdon, eu acordei hoje dizendo o seguinte: gente, quando é que eu vou voltar a ter minha vida normal? Eu não sei. Eu não sei. Ou eu vou me expor ao vírus. Então, nós temos uma decisão a tomar. Quer dizer, vamos todo mundo expor ao vírus, está resolvida a questão. Mas quem vai aguentar as milhões de mortes que vão acontecer? Né? Porque vai ser inexorável. Não tem jeito. Inexorável. Vai morrer muita gente. E ninguém quer perder os seus entes, ninguém quer perder a vida, ninguém quer perder seus familiares, ninguém quer perder seus filhos, seus avós, seus pais, seus tios, seus irmãos. Então, essa é uma discussão que nós temos que ter e temos que ter. Agora, voltando ao Maranhão. Precisa avançar muito, mas muito, para a gente ter uma condição de fazer esse relaxamento que você está dizendo. Não, porque é isso que... Precisa avançar demais. Não, dessa forma que nós estamos, nós vamos ficar aqui no marca-passo, esperando Deus ajudar. Né? Hoje eu vi o governador Flávio Dino na televisão dizendo: não, o pico será em junho. Que pico em junho? No Maranhão não tem pico em junho. O pico em junho, talvez São Paulo, que começou antes da gente. Essas coisas não tem uma receita nacional, não tem uma receita universal. Cada situação é uma situação. Então, é preciso que a gente não conte muito com a sorte e nem com aquilo que a gente não tem absoluta convicção que acontecerá. Né? Então, vamos botar o pezinho no chão, vamos chamar todas as forças que podem, nesse momento, ajudar nessa condução. Precisamos ter uma condução única, uma condução universal de que todos possam saber para onde vão, para onde se dirigir, como é que eu faço se meu filho começar a sentir um problema. As pessoas estão com medo de ir na UPA, não entravam na UPA. Muita gente morreu na cadeira, sem poder ser atendido, sentado numa cadeira com falta de ar, porque não tinha para onde ser levado. Temos visto muito isso, muita falta de atendimento. No domingo passado, eu recebi uma ligação de alguém me perguntando se eu conhecia alguém no Hospital Regional de Pinheiro, porque tinha uma pessoa que precisava ser atendido e não estava conseguindo vaga. Ou seja, nós voltamos àquele tempo em que a pessoa precisaria de um apadrinhamento político para ser atendido, numa escolha que é perversa, quando, na verdade, qualquer um que chegasse na unidade básica de saúde lá do povoado entraria no sistema e teria o atendimento adequado. Nós criamos a Central de Regulação do Estado e não sei se você mesmo já deu seu testemunho, que no nosso tempo aquela procissão de ambulância para Teresina acabou, essa corrida desenfreada por saúde privada tinha terminado, porque a rede pública, efetivamente, ela tinha um perfil muito resolutivo, de muita complexidade. Infelizmente, isso de 2015 para cá veio caindo, em todas as unidades. O Hospital de Pinheiro, nós fizemos o Hospital de Pinheiro para ter um perfil. Ele não tem esse perfil, ele tem um perfil muito baixo. O Hospital Macro-Regional de Coroatá, Abdon, que atendia 72 municípios em dia de complexidade, hoje não atende mais nada. Está lá, virou um trapo velho. Presidente Dutra, que tinha uma complexidade grande, Peritoró, quer dizer, os macro-regionais que tinham um perfil para desempenharem na rede, nada disso foi no nível em que nós projetamos. E isso deu um prejuízo à rede pública muito grande e ao atendimento das pessoas. As UPAs deixaram de ter também a resolução e a excelência que tinham, e as coisas, quando não funcionam como devem, a população sofre. Não tem jeito. Né? E sofre muito mais numa época dessa, porque também as outras doenças não deixaram de acontecer. As pessoas continuam tendo problema de coração,
as pessoas eles continuam com problema tendo que tratar câncer, as pessoas continuam tendo problema de tratar hipertensão. Agora mesmo, tive que diagnostiquei num grande amigo meu, ele estava lá sem condição nenhuma mais de sofrimento, e consegui, graças a Deus, fazer um acompanhamento dele mais especializado, porque ele tinha tuberculose. Absolutamente tratável. Mas ele estava sem acesso. Então, quer dizer, as pessoas continuam precisando de acesso. Então, creio que nós vamos passar por tempos difíceis, eu quero sempre frisar isso, mas nós temos capacidade de ter um controle desta situação para que a gente possa viver convivendo com esse vírus. Até que surja uma vacina ou até que um tratamento realmente desse aí que estão falando se mostre eficaz e que as pessoas tomem um comprimido, tomem lá uma medicação e nós fiquem boas. precisaríamos ter pelo menos um tempo para esperar, né? Alguma coisa. É verdade. Agora, esperar isolar todo mundo, Abidão, tá chegando no limite. Não, já chegou. E foi uma coisa assim, Ricardo, que infelizmente, para nossa tristeza, a política prejudicou isso, porque se tivéssemos todos cumprido os 60... Bem mais confortável. Bem mais confortável. Foi feito pela metade a coisa. A gente sente que também o Estado tem deixado muitos municípios fazer da forma como querem fazer, sem uma discussão ampla. Eu acho que eu não sei, se eu não vi, não tive notícia, se nessa pandemia o governo estadual chegou a reunir com todos os prefeitos para discutir. Ou uma reunião, ainda que não fosse uma reunião física, mas uma reunião por videoconferência. Eu não senti, eu não vi essa coisa. A gente não vejo uma ação unificada geral, realmente não. Não. Você sabe o que eu vi hoje? Prefeitos anunciando como se fosse um troféu, kits da cloroquina, aquele kit num saco plástico distribuindo para o povo. Abdul, isso na minha cabeça não pode. Pois é. Pode, mas assim, não tem efeito. Não tem efeito prático. Porque nós estamos desperdiçando. Daqui a pouco não vai ter o remédio. Pois é. Não é? Daqui a pouco não vai ter o remédio. O que eu estou falando é que a disponibilização tem que ser massiva, muito à disposição do povo. Mas aonde? No posto de saúde. E o posto de saúde tem que estar lá com o médico no horário estendido, não fechar nem sábado, nem domingo, nem nada. E isso se faz, que a classe médica está aí, está contribuindo, a enfermagem está aí, está contribuindo. Os profissionais de saúde estão aí se expondo e contribuindo. E eles sabem responder nessas horas graves. Eu sei porque também. E eu conheço a capacidade desse pessoal. Eles são bons de trabalho, são bons de resposta. Então, é preciso agir, mas organizadamente. Daqui a pouco não vai ter fábrica de Anitta que dê conta de fabricar Anitta. Não vai ter fábrica de hidroxicloroquina que dê conta de fabricar hidroxicloroquina, de azitromicina. E as pessoas vão ter que estar tomando isso de 10 em 10 dias, porque tomou, não adoeceu. Mas ela não tem um teste para saber se ela tem anticorpo. Aí, daqui a pouco, ela sente uma gripe, ela toma de novo. Quer dizer, onde nós vamos parar? É uma situação que falta comando, né? Aliás, falta comando e organização. A impressão que eu tenho é que ninguém sabe do que está falando. A política tem isso aí. Não é possível que seja desse jeito. Não é possível que seja da forma... Eu estava pensando, eu sei que o governador, que o presidente, que os prefeitos, eles têm muita força, têm muita liderança, têm muita condição de se comunicar com o povo. Mas não tem nenhum sentido. Quer dizer, como se o Dória em São Paulo, o Flávio Dino aqui, quer dizer, os profissionais não estão se comunicando com a população. Não estão.
E eles precisam se faz confusão na cabeça das pessoas. E o resultado é que o Brasil está conflagrado, você há de admitir, Uhum. conflagrado. Todo mundo fala briga política. Uma... Aí, e não está certo. Não. E não está certo. Mortos por conta dessa pandemia. É um número assim assustador. E sem ainda nenhum indício que vai diminuir. Naqueles gráficos, o seguinte, ó, foi feito assim, a curva foi quebrada. Aqui não, a curva aqui no Brasil ela está para cima, está inclinadíssima. Para você ter uma ideia, em 15 de 17 mil mortos. E chegando perto dos 1.000 por dia. Está chegando. Se não for feito nada, e não estão fazendo nada, nós estamos sem ministro da saúde em plena pandemia. Nós tivemos, vai ser o terceiro ministro durante a pandemia. Então há uma falta de comando muito grande. Uniformidade de ação. Você não tem como ficar cada um por si numa situação dessa. Não pode. E tem, Abdão, deixa eu te dizer, tem duas coisas cruciais nessa questão aí. Nós temos que ter uma uniformidade de procedimento médico na área da saúde, e nós temos que apontar para a população como é que ela vai poder viver dentro desta pandemia. Porque quando você pede para mim, eu fico em casa 15 dias, 30 dias, 60 dias, mas eu não fico em casa 100 dias. Eu não consigo, porque eu vou morrer de fome. Que ninguém vai viver com R$ 400 do governo. Até porque é uma questão que resolve o não vai ter mais esse dinheiro. De 10 dias, de 15 dias, isso não vai resolver a despesa da família, a despesa da pessoa. Não é? Quer dizer, uma empresa não pode ficar fechada durante um tempo razoável, que o empresário vá, ou a pessoa que trabalha, vá contribuir com isto. E a economia vai ficar como? Porque a economia também é importante, mas não é tão importante quanto a vida das pessoas. Mas ela passa a ser tão importante depois de determinado tempo, porque a repercussão pode ser maior do que a exposição da população toda ao vírus. Essa falta de perspectiva que eu estou preocupado. De quando é que nós vamos começar a flexibilizar de forma segura para que as coisas possam voltar a acontecer de forma gradativa. Eu não estou vendo perspectiva ainda no Brasil. E veja só, nós perdemos já 60 dias, só aqui o nosso caso, o país já gastou com esses auxílios emergencial não sei quantos bilhões, eu acho que acima de 50 bilhões já foram gastos, e sem efeito prático nenhum. Quer dizer, efeito prático porque as pessoas conseguiram comprar seu alimento. Mas nós não conseguimos combater o vírus. Porque o auxílio emergencial é para as pessoas ter um pouco uma condição de sobrevivência. Para ficar reclusa, para ficar isolada. E ficar isolada. Para não aconteceu. A política precisa se reunir nos seus conselhos, parar de cada um estar falando por si. Todo dia um médico dizendo que isso aqui é um milagre, isso aqui é assim. Eu acho que eles têm que ter responsabilidade, se reunir e dizer, gente, isto aqui funciona. E funciona assim, 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 assim. E colocar isto à disposição da população na rede pública de saúde à vontade, para que todo mundo tenha acesso. Então, a primeira sugestão é um consenso. Sua primeira sugestão, Jucá, nós estamos nos aproximando do final
da nossa live, que Consenso médico, Abdon. um consenso médico. É. Segunda Tirar coisa, o político da televisão. e um consenso político. Um consenso médico e um consenso político para obedecer ao consenso médico. Tirar o político da televisão. Porque Tirar. as pessoas ficam querendo fazer política com uma coisa tão séria quanto essa. Tão séria quanto essa. Essas entrevistas públicas todos os dias, eu acho que deveriam ser banidas dos políticos. Deixa ele lá, comandando. É isso que nós estamos precisando. Então, Ricardo, é uma coisa assim que essa nossa segunda live, segunda opinião, é importante porque ela traz a visão de uma pessoa que está de fora, assistindo. Isso. Então, eu tenho muito a agradecer. Que é dono da verdade também, que nós não somos dono da verdade. Não, nós só temos uma opinião diferente, ou então nós podemos até concordar com a pessoa, mas nós temos uma segunda opinião. Tá certo? Agora é preciso mobilizar mesmo, mobilizar a classe de saúde toda, a classe econômica, todo mundo contribuir e se achar um caminho aí para sair dessa estagnação e desse isolamento que já está num momento de dificuldade grande da população permanecer. Eu acho que depois desse consenso médico seria também que a classe política entendesse a gravidade do momento que nós estamos vivendo e parasse de querer fazer política em cima de uma situação dessa que é tão grave. Perfeito. É isso mesmo. Tirar a política disto. Tem que sair. E o urgente tem que sair. Pode ficar, não. Pois, Ricardo, nossa live está chegando ao fim. Foi um prazer lhe rever. Porque aqui eu não vejo os minutos, Abdon. Quando eu vejo na minha, eu vejo os minutos aqui. Estão faltando aqui só 2 minutinhos. Então, meu amigo, eu quero só lhe agradecer. É uma live muito boa. Ela vai estar disponível no YouTube, no Facebook e todas as demais redes. As pessoas que queiram assistir, que queiram rever, que queiram... E foi muito interessante. Eu quero agradecer a você. Eu que agradeço o seu convite, a oportunidade. Foi um prazer revê-lo imenso. E mais novo. Achei muito mais obrigado. novo. Você também não envelhece. Você também não envelhece. Tá certo. Prazer, meu amigo. Qualquer coisa, a gente está aqui à disposição. Grande abraço, viu? Obrigado. Igualmente, meu amigo. Obrigado por sua